Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. Isso faz uma enorme diferença para nós aqui dentro da plataforma do YouTube e cada vez mais vocês vão receber os nossos conteúdos. Pessoal, deixando todos os créditos aí ao canal do Delta. Ele está aqui trazendo a opinião dele sobre o julgamento do Bolsonaro. Então, sem mais enrolação, pessoal, vamos para o vídeo. Surreal. Hoje o ministro Alexandre de Moraes simplesmente parou o julgamento do Bolsonaro no meio da sessão para fazer palanque político, para falar de um assunto que não tinha nada, mas nada que ver com o que estava sendo julgado. E eu marquei aqui, gente, nas minhas notas aqui, ó, essa cena como a segunda cena mais bizarra do julgamento do Bolsonaro que aconteceu hoje no Supremo, porque a cena mais bizarra, é claro, não tem como competir com ela, foi a prisão absolutamente ilegal e abusiva do Dr. Sebastião Coelho, que é um desembargador, uma pessoa séria, correta, honesta, advogado do Felipe Martins, alguém que está sendo julgado ali no contexto desses julgamentos, mas o advogado de um dos acusados foi barrado de entrar na sessão. Isso é surreal. E depois que ele reclamou por ter sido barrado, ele foi preso e depois liberado para o STF. Eu fiz um vídeo hoje no canal aqui sobre isso, vou deixar para vocês na tela no final e também na descrição para você conferir depois. E eu conversei agora há pouco com o Dr. Sebastião Coelho para perguntar, olha, algumas matérias da imprensa falaram que você saiu gritando, fazendo ofensas contra os ministros. Isso aí aconteceu e não deu tempo, só aquilo lá que está no vídeo publicado, público, nada demais. Gente, se você viu o vídeo que eu analisei hoje mais cedo no meu vídeo aqui do canal, mostrei o vídeo, depois você confere lá, não teve uma ofensa, um impropério, uma palavra de baixo calão, uma agressão, uma ameaça, nada. E mais, advogado no exercício da função só poderia ser preso por crime inafiançável, mas ele foi preso, recebeu ordem de prisão por ordem de quem? Do ministro Alexandre de Moraes. É um abuso em cima do outro. Mas agora aqui eu quero que você me acompanhe para ver esse novo momento surreal, para deixar qualquer um atônito em que o Moraes, o juiz relator do caso, parou o julgamento para falar de uma coisa que não tem nada a ver com o caso. E para ele desmentir uma narrativa, aquilo que ele vê como uma narrativa. Assiste aqui comigo e depois eu vou te explicar o absurdo que foi isso e como que os próprios dados trazidos pelo Moraes desmentem ele mesmo. Ou seja, o ministro tentou se defender e só se complicou ainda mais. Olha aqui comigo. E eu aproveito aqui, presidente, para desfazer uma narrativa totalmente inverídica. Até um dos nobres advogados disse uma questão de terraplanismo. Aqui seria muito semelhante, se criou uma narrativa, assim como a Terra seria plana, o Supremo Tribunal Federal estaria condenando, abre aspas, velhinhas com a Bíblia na mão, fecha aspas, que estariam passeando num domingo ensolarado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Congresso Nacional e pelo Palácio do Planalto. Nada mais mentiroso do que isso, seja porque ninguém lá estava passeando, e as imagens demonstram isso, seja pelas condenações que eu peço para colocar para facilitar. Gente, olha que absurdo, tá? Ele falou, não, ninguém foi preso lá, que estava passeando. Gente, com base em que eles condenaram a Débora dos Santos, a Débora Rodrigues? Condenaram ela com base numa foto de uma pichação com batom na estátua, que você lava com água e sabão e sai. Eles estão condenando as pessoas sem prova de que as pessoas quebraram uma janela, quebraram um azulejo. Grande parte das condenações contra as pessoas são simplesmente porque as pessoas estavam lá sem uma prova de que eles estavam com qualquer intuito golpista, sem prova de que eles estavam quebrando qualquer coisa, pessoas, várias delas acuadas, que entraram nos edifícios e estão condenando. E aí ele vem falar que é uma narrativa. A narrativa é do Supremo, que está condenando sem prova concreta do que fez. Vamos seguir aqui. Concordo? Nós até agora, presidente, eu repito, em 1.494 ações, reafirmamos a competência do Supremo Tribunal Federal para todos os casos relacionados ao dia 8 de janeiro. La garantia soy yo, né? Eles confirmaram a sua própria competência, né? Só que não tem ninguém com foro privilegiado, é só um detalhezinho, né? Passa. Nós tivemos já 1.029 condenações, 7 absolvições e ainda há 439 ações penais em andamento. Dessas condenações e ANPPs, né, 1.029.
Das condenações, foram 497 condenações. 50% das condenações, 249 condenações, foram apenas penas privativas de liberdade inferiores a 3 anos. Então, das 497 condenações, metade penas inferiores a 3 anos, substituídas por penas restritivas de direito. As outras, entre 11 anos e 6 meses e 17 anos e 6 meses. Condenados a penas de 17 anos, 43 dos 497 condenados, menos de 10%, e aí porque a culpabilidade devidamente comprovada na dosimetria da pena demonstrava maior gravidade. Olha, se você não tem prova para condenar, você condenar uma pena baixa não te exime, Alexandre de Moraes. Isso é injusto de toda forma, é uma imensa injustiça. Mas tinha ali quase 200 pessoas condenadas a mais de 10 anos de prisão. O que significa que essas pessoas vão ser privadas da vida, da liberdade, do convívio com a família, de tudo, por muito tempo, de modo absolutamente injusto. Segue aqui. Agora, o importante aqui, presidente, isso é muito importante, é que das 497 condenações, só 43 têm mais de 60 anos. E, na verdade, se nós pegarmos mais de 70 anos, que foram imagens utilizadas, são 7 condenações. Então, de 497 condenações, e lá também o gráfico, entre 70 a 75 anos, 7. 60 a 69, 36. Ou seja, a grande maioria até 59 anos, 454 condenações. Então, essa narrativa que se criou e se repete através de notícias fraudulentas pelas redes sociais, fake news, de que são mulheres e mulheres idosas. É totalmente mentirosa. Mulheres são 32% condenadas, homens quase 70%, 68%. Gente, o Moraes ele parou o julgamento para falar isso. E ele estava fazendo análise da segunda preliminar das defesas. Ou seja, da segunda a preliminar ele chama de defesas processuais, questões como devido processo legal, competência, e tinha várias preliminares. E quando ele estava analisando segunda dentre 10, ele parou para falar isso aqui. Parou para usar o julgamento de palanque político, para dar esse show que você viu. E essa segunda preliminar que ele estava analisando era a respeito de quê? Era a respeito da incompetência do Supremo. Ou seja, nada a ver com o que ele está falando. O que a incompetência do Supremo tem a ver com a tal da narrativa do que o STF está condenando velhinhas com a Bíblia na mão? E aliás, tá condenando mesmo, gente, porque o próprio Moraes chegou a apresentar o slide, como você viu aí, em que os dados trazidos por ele mesmo desmentem o próprio Moraes. E eu já vou te mostrar isso. Mas curte o vídeo aqui se você ficou curioso e vem comigo aqui se você também está achando tudo isso muito absurdo. Olha aqui como que o André Marsiglia, ele simplesmente acertou em cheio no comentário dele quando ele falou sobre essa cena grotesca, ó. Acompanha aqui comigo, ó. O André dizendo: se o juiz se sente obrigado a dar esse tipo de satisfação com slides durante os debates, é porque ele não fez adequadamente nos autos. E se não fez adequadamente nos autos, está legitimada a crítica que obrigou a se explicar. Qual que é o ponto aqui? O ponto aqui é que, como o próprio Moraes reconheceu, 1/3 aí das pessoas são mulheres. E existe um percentual, sim, um número significativo de pessoas que são idosas. E a questão não é nem se a mulher é idosa, a questão é, tem prova contra essas pessoas? O fato de ser mulher idosa, várias das pessoas, tornam infactível a ideia de que estava acontecendo um golpe de Estado. Esse é o ponto, ministro Moraes. Esse é o ponto. E, gente, não cabe a um juiz relator desmentir narrativas. Isso é função de político, isso é função da imprensa, mas não de um juiz. O Moraes, por acaso, é político? Bom, a gente sabe, né, que ele é político de toga, como vários ali. Mas a questão é, ele está admitindo isso agora publicamente, é? Por acaso o Moraes é imprensa? Não é. Então o que ele está fazendo aqui é o quê? Desmentindo narrativa. Isso é absurdo, isso é grotesco. A conduta do Moraes aqui, ela diz tudo o que você precisa saber sobre a natureza política desse julgamento contra Bolsonaro. Essa fala do Moraes, ela foi claramente planejada para viralizar nas redes sociais e gerar manchetes em jornais. Como provavelmente ele pensou? Ele pensou assim, ó, ele queria emplacar a narrativa dele, mas ele não tem força nas redes sociais. Ele só tem aquela imprensa que é a porta-voz do STF e do governo Lula.
Aí ele decidiu, para ele tentar influenciar as redes sociais, o que ia ser debatido, ele decidiu enfiar esse discurso dele como um jabuti no meio do julgamento. Ele estava desesperado para propagar a narrativa dele. Aí você entende agora por que eles querem regular as redes sociais? Porque eles querem controlar as narrativas, a ponto de ele parar o julgamento e enfiar no meio uma coisa que ele quer propagar e que ele quer que prevaleça. Mas veja agora como o próprio Moraes se complicou. Ele apresentou aqueles slides que a gente viu no vídeo como se fosse uma prova de que ele não está condenando senhorinhas de Bíblia na mão. Mas o que os dados trazidos pelo próprio Moraes mostram? Que 497 condenações do 8 de janeiro, dentre 497 condenações, acompanhem comigo, ó. Dentre 497 condenações, 43 são de pessoas com mais de 60 anos. Aqui tá errado, aqui tá aparecendo 40, mas são 60 anos. É só somar aqui, tá? Das 497, 43 pessoas são idosas, com mais de 60 anos. Tinha 7 pessoas com mais de 70 anos. Tá bom, Moraes, que exército é esse que vai dar um golpe com pessoas idosas? Pior ainda, os dados mostram que, na verdade, 10% dos condenados são idosos. 32% do total são mulheres. Que exército que é esse que vai dar o golpe com idosos e mulheres entre eles? Moraes tentou desmentir a narrativa e só conseguiu, na verdade, confirmar a narrativa. E eu vou encerrar com esse comentário perfeito aqui. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo aí para vocês. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e ative as notificações. É muito importante para o crescimento do canal aqui e para que essas informações cheguem a cada vez mais a mais pessoas. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.